Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é O Seguro de Vida Bíblico. Seguro de Vida Bíblico. Lembrando que se você é inscrito, deixe o seu like. Se não é, se inscreva, divulgue, ative o sininho. Dito isso, o tema está em Êxodo, segundo livro da Bíblia, 12:13. Êxodo 12:13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós morte quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Irmãos, você sabia, né, que na Bíblia existe um seguro de vida? Dizem que a Bíblia, irmãos, inspirou várias coisas, tipo o delivery, inspirou a porta automática, mas está escrito aqui, tem um seguro de vida na Bíblia. Você pode não saber, mas tem. Vou falar. Hoje em dia o mundo, e isso aí você sabe, é uma situação, um momento muito incerto. A gente aprende desde criança, desde pequenininho, a buscar segurança. Que tipo de segurança? Financeira, no emprego, numa faculdade, segurança alimentar, segurança familiar. Ou seja, principalmente, né, segurança no futuro. E é isso, irmãos, porque é por essa situação, por esse fato, que milhares de pessoas, ou até milhões, buscam ou pagam um seguro de vida. Beleza. Seguro de vida, o que é? Simples, é uma apólice, é um documento, é uma obrigação mercantil que você paga, né, para uma promessa futura. Que promessa? Que caso aconteça algo inesperado, que você não está, que não aconteça naquele momento, você não gostaria que acontecesse, você, pela apólice que você assinou, pagou, garanta uma proteção, uma provisão para você. Ah, pastor, da onde que veio isso? Irmãos, veio da Bíblia. Ah, impossível. O seguro veio da Bíblia, só você ler, né? A primeira apólice, a primeira inventada, lida, está na Bíblia, no início da Bíblia, onde eu li para vocês. A diferença, irmãos, desta apólice com as demais, não é a segurança financeira, mas a segurança de uma vida, segurança da pessoa. No documento não existia um papel, mas existia o sangue. E a gente pode até mudar, né, essa apólice de vida para colocar uma apólice de sangue. Vamos dar um exemplo para você e mostrar de onde eu tirei isso. Os hebreus, naquela época, estavam escravizados pelo Egito. Mais de 400 anos apanhando lá, comendo cebola, alho, pepino, aquele monte de coisa lá, né? Tava lá. E aí Deus faz o que para libertar? Manda 9 pragas para ver se Faraó entendia a mensagem. Faraó não entendeu o que era para fazer. Então Deus manda a 10ª praga. E essa 10ª seria o juízo final com a morte de quem? Dos homens, né, dos primogênitos e dos animais. Deus deu um jeitinho de estabelecer um jeito, uma maneira, um meio de proteger o seu povo. Qual foi? A Páscoa. E na Páscoa, irmãos, é uma apólice? É uma apólice. E qual o preço dessa apólice? Tivemos que pagar alguma coisa? Tivemos. O cordeiro, o preço da apólice foi um cordeiro. A pessoa tinha que matar um cordeiro, né? E o cordeiro era macho. Tinha que ser um cordeiro macho, tinha que ser um cordeiro sem defeito e tinha que sacrificar. Então, o custo foi um cordeiro. Sem pagamento, não tinha apólice. Sem sacrifício, não tinha proteção. Então, o preço foi a apólice. E qual o sinal da cobertura? O sinal da cobertura? O sangue. O sangue do cordeiro. É isso aqui, ó. O sangue espalhado nos umbrais das portas. Não era para guardar o sangue, era para espalhar o sangue e o sangue ficar exposto para todo mundo que passasse, né, ver, ficasse bem visível esse sangue aqui. E esse sangue era o que ativava, né, o que começava a promessa. E para terminar a pergunta aqui, qual a promessa da apólice? O que prometia que a apólice? Que onde passasse, onde tivesse sangue, todos estariam vivos. Onde está na leitura? Passarei por vós. Passarei, não ferirei. Tinha o sangue lá? A promessa fala, passarei por vós. Porque fala na promessa, fala na passagem assim, ó, vendo eu o sangue, passarei por vós. Vendo eu o sangue, disse Deus, passarei por vós. A proteção, irmãos, não dependia do morador da casa. A proteção não dependia se ele era justo, se não era justo. Se era rico, se não era rico. Se era bonzinho ou se era malvadinho. A proteção não... O que era a garantia? Unicamente o sinal do sangue. O que salvaria a pessoa não era se ele era mais alto, mais baixo, mais feio, mais gordo, se era rico, se era pobre, se era legal. Era o quê? O sinal do sangue. Se você pensar numa apólice normal,
e numa apólice terrena, uma apólice divina, vamos colocar assim, divina e uma terrena. Quais as diferenças? Pensa, o risco de uma apólice terrena, morte física, que é normal, mas as consequências seriam financeiras, né? Numa morte espiritual, o risco é uma consequência eterna. A morte vinha também, mas é uma consequência sem fim. Segunda coisa, o custo. Pagamentos regulares, você vai pagar todo mundo. Uma apólice terrena, você tem que pagar todo mês. Numa apólice divina, o sacrifício de um cordeiro. Acabou. Segunda coisa, terceira coisa, qual o sinal? Papel, uma assinatura. Papel com a sua assinatura. Qual o sinal da apólice divina? O sangue nas portas. O sangue nos umbrais das portas, ele era o sinal. Qual que era a cobertura? A cobertura era pontual. Numa apólice normal, é pontual. Você vai pagar e ela termina, né, quando acabar. Na apólice celestial, perdão dos pecados, salvação e uma proteção eterna. E para terminar, qual a validade? Assinou um contrato hoje de apólice de seguro terreno, enquanto você está pagando, está valendo. Né? Enquanto você pagar, beleza, não pagou, expira. Não pagou, no outro mês você já está desprotegido. Na apólice do céu, a apólice celestial, ela é imutável. Essa apólice, ela não tem como mexer, é uma apólice eterna, não muda mais. A validade não tem fim. O seguro, irmão, de uma apólice terrena, uma apólice normal, ela não consegue proteger a alma da pessoa do juízo final. A história da Páscoa, irmãos, para finalizar a mensagem, ela é uma sombra do plano supremo de Deus com Jesus, o único que podia realmente oferecer uma salvação eterna. O cordeiro, irmãos, que foi sacrificado, ele era perfeito, não era cego, não era manco, mas ele era imperfeito. Ele não tinha defeitos, mas ele era imperfeito, porque todo ano você tinha que sacrificar um animal lá, todo ano. Com Jesus não, irmãos. Jesus é o sacrifício perfeito, somente uma vez. Tira o pecado de todo mundo e tira de uma vez só. O pagamento é feito uma vez só, né? Em Hebreus 9 diz assim, olha que interessante isso, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha colocada sobre os imundos o santifica para a purificação do pecado, quanto mais o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo ele cobre de uma vez só, não precisa, acabou o sacrifício que tinha antigamente, né? Para finalizar, a pergunta é para você, né? A sua casa hoje está segurada? A sua casa hoje, ela está coberta desse seguro? Se você pegar lá em Efésios 1:7, a cobertura fala sobre perdão dos pecados. Se você falar sobre Colossenses 1:20, a cobertura fala paz com o Senhor Deus. Se você olhar Hebreus 10:19, o que fala a apólice? Acesso à presença de Deus. E para finalizar, Apocalipse 7:14, fala sobre uma apólice onde você vai ter a vida eterna. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha nos abençoar cada vez mais e nos proteger, Senhor, nos santificar com o seu sangue que foi derramado, nos purificar cada dia mais. Abençoa todos quanto ouviram essa mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmão, se inscreva, divulgue, ative o sininho, evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.